Bom dia, Otávio. E aí, pessoal, beleza? Vamos lá fazer então a nossa revisão, certo? Ok, então. Simple Past contra Past Continuous. Vamos ver qual é a diferença de um para o outro. Os dois são ações que aconteceram no passado, certo? Só que tem diferenças. Então, ele diz aqui para nós, usamos o passado simples para falar sobre uma ação completa, algo que começou no passado e acabou, foi uma ação definida. Então, o que acontece aqui? Você fez um negócio e essa ação ficou lá atrás, certo? Você não estava fazendo, você fez. Por exemplo, eu posso dizer, eu estava almoçando hoje de manhã, certo? Isso seria o passado contínuo, que é uma coisa que eu estava fazendo. Ele entende dessa maneira. Se é uma coisa que você está fazendo ou é uma coisa continuada, esse é o passado contínuo. Se é uma coisa que você fez, ponto, esse é o passado simples. Eu posso dizer, eu almocei, ponto, passado simples. Eu estava almoçando, passado contínuo, tá? Então, o que ele diz mais aqui? Ele fala a respeito de advérbios, né? Usamos advérbios de tempo para enfatizar quando a ação aconteceu. Isso aqui é uma coisa que define mais o passado simples, tá? Se você diz exatamente quando aconteceu, você transforma em passado simples. Não que seja obrigatório você usar toda vez que você está falando no passado simples, você usar uma data, você usar um momento em que aquilo aconteceu. Por exemplo, aqui, ele colocou uma data nessa primeira frase e colocou um momento aqui, que é o ontem, né? Então vamos ver o que diz. Tom studied in Paris in 1970. Ele está dizendo que o Tom estudou em Paris, in 1970, que ele estudou em Paris em 1970. Então aí você tem uma data específica, certo? Datas específicas servem para você dizer que está no passado simples, tá? Diz exatamente quando aconteceu uma coisa. Vamos ver o outro exemplo aqui, The students came yesterday. Os estudantes vieram, olha aqui o passado, né? O verbinho. Ontem. Ontem é um advérbio de tempo, certo? Ele vai indicar que foi no passado. Então, esses advérbios, ou então as datas, eles dão a dica de você estar falando no passado simples, né? Vamos ver aqui o que mais. Passado contínuo, past continuous. Usamos o passado contínuo para falar sobre algo que começou antes de um certo tempo no passado e continuou acontecendo naquele tempo. Ou seja, uma ação contínua, uma coisa que você estava fazendo ou que alguém esteve fazendo. Continua aqui. O passado simples descreve ações que demoraram um certo tempo, mas acabaram. O passado contínuo não enfatiza o tempo da ação, quando aconteceu, né? Então vamos ver aqui. Qual é a sequência aqui então que você vai ter? Sujeito, mais o to be, mais o verbo principal, mais o complemento. Sempre dessa maneira. Com o passado contínuo, lembrando, você não enfatiza quando acontece uma coisa. Você só diz que aconteceu, né? Como a gente viu lá nos exemplos das datas, né? Estudou em 1970, né? Veio ontem. Isso é momento específico ou data específica, tá? O contínuo não funciona dessa forma. Contínuo, então, você vai fazer a frase usando uma pessoa com o to be, com o verbo principal e o complemento. Como é que pode ficar essa frase? He was studying with me. Esse exemplo segue direitinho aquela ordem que ele colocou na tabela da página anterior. Então, sujeito, he. O verbo to be aqui, was, detalhe, você está falando de passado. Então, esse to be não é is nem are, certo? Vai ser was ou então were. Verbo principal, study. Como é uma coisa que você está fazendo, esse negócio contínuo, fazendo, a gente usa o ing, lembram dele? Para dizer que você está fazendo, que está andando, que está bebendo, que está indo. Isso são ações contínuas, certo? E isso você vai usar o ing. Então, with me se transforma em um simples complemento. Ele é para fechar a ideia da frase, tá? Então, sujeito, verbo to be, verbo principal, complemento. Sendo mais específico, sujeito, verbo to be no passado, o verbo principal
com ing, ou seja, no contínuo e o complemento. Sujeito he, ele. Verbo to be no passado, was, era ou estava. Studying, verbo principal no contínuo, estudando. E o complemento with me seria comigo, né? Ele estava estudando comigo. He was studying with me. E aqui você tem uma frase na afirmativa, certo? Vamos transformar em interrogativa. O que acontece? Mesma coisa de quando você usa o verbo to be. Você troca de posição o be e o sujeito. O resto da frase permanece igual. Was he studying with me? Diferença, né, da afirmativa para a interrogativa geralmente vai ser só essa. Você troca de lugar pessoa e o verbo to be, tá? Que é o auxiliar. Negativa. Também parecida com a afirmativa. Qual o detalhe? Você tem que colocar o not. Aonde é que vai o not? Ele vai depois do be, ó, olha aqui o be, e antes do verbo principal. Então, ele não estava estudando comigo. He was not studying with me. Ou então você vai usar, que é mais prático, melhor, a contração de was com not, wasn't. Beleza? Então, past continuous é dinâmico, era uma coisa que estava acontecendo. O simple past é estático, é uma coisa que aconteceu, ponto, e parou. Vamos ver aqui também when e while. Tem uma questãozinha de when e while lá. Observe o uso das palavras when e while. Para que servem essas duas palavrinhas então? Elas vão nos ajudar aí nesses tempos, tá? Funcionam como conjunções nas frases abaixo. Então, na primeira frase nós temos I was studying when the telephone rang. Essa palavrinha when, nos livros dessa coleção de vocês, ela já está desde o livro do 6º ano. Então, vocês já devem conhecer. O when significa quando, né? O while é que talvez seja uma novidade para vocês. O while descreve enquanto, certo? Então, quando é o momento em que algo aconteceu e o enquanto, né, já tinha algo acontecendo e aí passou a acontecer uma nova coisa. Então, enquanto aconteceu uma coisa, aconteceu outra, né? Então, vamos ver aqui a primeira frase. I was studying when the telephone rang. Eu estava estudando quando o telefone tocou, tá? Então, já tinha uma ação acontecendo, entrou outra, né? I was studying while my father was cooking. Vamos levantar aqui para vocês verem a imagem. Elas são usadas para unir ações, né? Então, eu estava estudando enquanto meu pai estava cozinhando. Duas ações que acontecem em paralelo. Eu estava fazendo uma coisa enquanto meu pai fazia outra coisa. Isso com o while, né? Aqui a segunda palavra. A primeira, when, eu estava estudando. Aí, pam, aconteceu outra coisa, né? Quando o telefone tocou. Aqui o meninozinho estudando, ó. O pai dele ali atrás. Então, duas ações em paralelo. Observação. When é usado em orações no passado contínuo com o passado simples. Algo que estava acontecendo quando outra ação aconteceu. Então, o passado contínuo está aqui. Eu estava estudando. Passado simples. O telefone tocou. Lembra que eu disse que você não precisa exatamente de datas, nem dizer em que momento uma coisa aconteceu para a frase estar no passado simples. Isso aqui, ó, o telefone tocou. Ele não disse em que momento o telefone tocou, se foi de manhã, se foi de tarde. E ele não diz o momento, a hora ou a data em que tocou. Só tocou. Passado simples. Vamos ver a outra observação. While é usado em orações com ações que estavam acontecendo simultaneamente, paralelamente, ao mesmo tempo, né? Que é o caso deles dois aqui, ó. O menino estava estudando, enquanto o pai dele estava cozinhando. Não é isso? Uma coisa acontece junto com a outra. Certo? Então, isso é o when e o while. Então, no assunto da unidade 6, que são os pronouns, ou os pronomes. A principal dica para os pronomes que eu dou para vocês é vocês decorarem a posição em que eles vão estar na frase. Existem pronomes que vão estar antes do verbo, logo no início da frase, e existem pronomes que vão estar mais do meio para o fim da frase, depois do verbo.
tá? Essa é a dica principal para facilitar a vida. Então, vejamos aqui nessa gramática, né? Grammar, pronouns. Usamos os pronomes para substituir nomes em diferentes situações e posições na oração. Por exemplo, se eu quero falar de mim, eu não preciso dizer toda a vida. Tom está falando com vocês. Tom sou eu. Eu posso substituir eu, ou melhor, Tom pelo pronome eu, né? Então, Tom is talking to you. Aí eu posso dizer I am talking to you. Eu estou falando com você. Então, o pronome substitui o nome, né? Trabalhando nessa unidade inicialmente, pronomes pessoais do caso reto. Nome bem complicado para uma coisa simples, ó. Subject pronouns, ou os pronomes sujeito, certo? Quem realiza a ação da frase, né? É quem conjuga o verbo. Eu estudo, você fala, ele anda, etc. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, ou os object pronouns, né? Os pronomes objeto. Pronome objeto é o que recebe a ação da frase. Por exemplo, eu posso dizer, faça uma coisa para mim. Né? Esse mim aí está lá no final, é o objeto. Você está fazendo algo e eu estou recebendo isso que você está fazendo. Faça para mim, certo? Então, essa é a diferença. O sujeito, ele realiza e o objeto, ele recebe ou sofre, entre aspas, a ação. Então, vamos ver aqui o primeiro quadro que o livro nos dá, certo? Pronome sujeito, ó, os que a gente já conhece desde sempre, I, you, he, she, it, né? We, you e they, que são aqueles que sempre eu gosto de colocar junto com o verbo to be. E os pronomes objeto, esse aqui que pode ser novidade para vocês, ó, que eles vêm, olha a posição, ó, essa linha aqui que divide, ó, antes dela e depois dela. Vamos dizer que essa linha fosse o verbo, né? Antes do verbo, depois do verbo. Então, para mim, para ti, né? Lhe, ele, ela, certo? Subject pronouns, usados para substituir o sujeito da oração. Então, esse daqui, eu posso dizer, Sarah estudou. Ou então, she studied, né? Ela estudou. Seus pais foram ao teatro. They went to the theater, né? Seus pais, ele e ela, tá aqui, ó, eles. Os object pronouns são usados para substituir o objeto direto ou indireto da oração. Quem recebe, né? Como eu disse, faça uma coisa para mim. Do something for me. Eu farei uma coisa para você. I'll do something for you. Né? Você gosta dele. You like him. Certo? Você gosta dela. You like her. Ok? É esse tipo de coisa. Vamos ver mais para cá. Exemplos. Tom was with Sally. Aquilo que eu falei. Ó. Você não precisa usar o nome da pessoa. Você pode substituí-la com o pronome. Tom é um ele, né? Então, he. Sally é uma ela. Então, her. He was with her. Mas, tio, por que aqui o ela é her e não é she? Veja aqui o detalhe na tabelinha. A posição onde o pronome se encontra. Pronome que realiza a ação. She. Que recebe a ação. Her. Naquela frase, Tom estava com a Sally é que está, entre aspas, sofrendo a ação de estar com o Tom, né? Ela que está recebendo essa ação de estar na companhia da pessoa, né? Então, a posição deles na frase vai mudar o que você vai escrever. Se você está falando de você mesmo, e é você que realiza a ação, é o I. Se é você que recebe a ação, é o me. E assim por diante. Dica principal, de novo, para facilitar tudo. Tá no começo da frase antes do verbo. É subject, ou sujeito. Tá depois do verbo lá para o fim da frase. É object, o objeto. Tá? Mary saw the children. A Mary viu as crianças. She, que é a Mary, né? Saw them. Veja aí o que eu falei. Ó. Aqui você tem uma mulher que é a Sally. Como ela está do meio para o fim da frase, ó, olha aqui o verbo. Depois do verbo. Ela é her. Aqui a Mary está antes do verbo. Está vendo o mesmo verbo? She. Lembrem disso. Antes do verbo é de um jeito, depois do verbo é de outro jeito. E aqui é a mesma coisa com o them. Certo? Se tivesse antes do verbo, seria they, que vocês já conhecem. Esse aqui. Como está depois do verbo, é o them. Tá? Então, Mary viu as crianças. Mary as viu, ou Mary os viu. Né? Viu eles, como a gente diz no popular. Observe que o subject pronoun é usado antes do verbo, enquanto o object pronoun é usado depois do verbo. Que eu estou batendo aqui na tecla direto com vocês. Tá?
Isso aqui é uma observação muito importante, você devia até marcar isso aqui. Vamos ver então a página 40. Possessive adjectives e possessive pronouns. Possessive adjective, você usa para posse, ó, possessivo, né? Ó, meu, seu, dele, dela, dele ou dela, quando não é gente. Nosso, vosso ou de vocês, deles ou delas, certo? Ó, tá na tabela do lado esquerdo, então é antes do verbo. Possessive pronouns, pronomes possessivos, depois, ó. Tipo assim, meu amigo, amigo meu. Seu amigo, amigo seu. Acompanha aqui o movimento da setinha. Amigo dele, né? Amigo dela, certo? Vamos ver aqui. Vejamos algumas observações do uso, né? Possessive adjectives, usados antes do objeto, seguido de substantivo. Então aqui, ó, my father, ó, o meu, lá no começo da frase, ó, antes do verbo e antes até do substantivo, ó, é ligado a ele, o meu pai. Meu pai é uma pessoa só, certo? My books, os meus livros, são uma coisa só. Tá aqui o verbinho. Your computer, o seu computador, são duas palavras, mas é uma coisa só, é o computador que é seu. Usamos possessive adjectives para deixar claro que algo pertence a alguém, certo? Então, seu computador, meus livros, meu pai. Ou alguma coisa pertence a uma outra coisa, ou ainda está associada. Então, vamos ver aqui, ó, outros exemplos. The book is mine, o livro é meu. Olha aqui a posição, ó, lá no final da frase, todos. Repararam? E o verbo, is, are. Vendo? Verbo to be singular, verbo to be plural. O livro é meu. The pencil is yours, o lápis é seu. The house is his, a casa é dele. The paper is hers, o papel é dela. Aqui tem uma novidade, ó. Hers, com S no final, né? A gente tinha visto agora em um her, lá no object pronoun, pronome objeto. Aqui você tem o hers, ó, o dela. Dela antes do verbo, né? E antes do substantivo. E aqui depois deles, ó. Então, mais para o início da frase, mais para o final da frase. Dica principal mais fácil do mundo. These bikes are ours. Nossas, né? Então, aqui você tem our, nosso, começo da frase. Nossa bicicleta. Ours, a bicicleta que é nossa. Ó, nossa foi lá para o final. These oranges are yours. Essas laranjas são suas. Se eu dissesse suas laranjas, seria your oranges. Como é as laranjas que são suas, esse suas fica lá no final. Yours aqui. Assim como nós vemos aqui em cima, ó. Yours. Possessive pronoun. Pronome, né? Possessivo. Por último, the birds are theirs. Os passarinhos são deles, né? Observação, nos exemplos acima, os possessive pronouns foram usados depois do substantivo, ou seja, do objeto, finalizando a frase, né? Se você não lembrar desse lance do substantivo, pense sempre naquilo que eu falei do verbo. Os que vêm antes do verbo e os que vêm depois do verbo. São dois em cada caso. Os dois que vêm antes do verbo, subject pronoun, pronome sujeito, que está na tabela da página 39. Ou então possessive adjective, que está nessa aqui da página 40. Quem são os que vêm depois do verbo, lá para o fim da frase? São os object pronouns e os possessive pronouns, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês aí com essa pequena revisão, tá? Beleza? A gente se vê depois. Abraço do tio. Bye, bye.